Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Amém. Tivemos uma palestra muito boa nesta última quarta-feira. Senti a falta de muitos pais. Era importante que vocês estivessem aqui. Era algo sobre os seus filhos. Estamos preparando um congresso da família logo logo. Espero ver todos os pais aqui. Quero abrir a Bíblia com você, no Salmo 37. E o verso 3. Salmo de número 37. E o verso 3. Amém? Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Lá no versículo 24 diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a tua mão. O verso 28 diz assim: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência do ímpio será desarraigada. Pai, nós te louvamos, te bendizemos essa noite. Fala conosco, Pai. Fala conosco nessa noite. Nós não queremos ouvir nada que vem de homens. Eu, nessa noite, me coloco à tua disposição, Pai. Para que o Senhor fale comigo, com esta igreja. Coloca por terra, Pai, tudo aquilo que vem contra esta palavra. Abre os ouvidos, limpa as mentes. Repreende o corvo, Deus, que quer arrebatar a semente que vai ser plantada nessa noite, Pai. Eu te louvo e eu te peço, venha Espírito Santo. Continue no nosso meio como até agora esteve. Fica aqui nesta noite. Esquadrinha os nossos corações. Esquadrinha os nossos corações, ó Pai. Como flecha certeira, leva a palavra aonde deve chegar. E assim nós te louvamos, te bendizemos e te aplaudimos, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, no nome de Jesus. Embora a gente vá falar, eu li sobre o Salmo 34, eu vou fazer um pouco dessa referência, mas eu vou falar sobre Neemias hoje. Hoje a pregação é a quinta carta. Diante do mover que Deus fez hoje, eu entendi o que Deus colocou no meu coração essa semana. A gente, quando fala de Neemias, eu acho fantástico, porque Neemias era uma pessoa improvável. Diga comigo, improvável. Tem alguém aí que se acha improvável ou já se sentiu improvável? Nós vamos fazer 12 anos de igreja. Muitas vezes eu me senti improvável. Aliás, quando Deus trouxe a proposta desse ministério, eu falei: não sou eu. O Senhor errou, dessa vez o Senhor errou. Neemias é esse cara improvável. Neemias é filho de uma geração escrava. Jeremias se torna o copeiro do rei. E ele nem conhece a sua casa. Neemias não conhece Israel. Mas quando sabe da notícia de Israel, o que está acontecendo em Israel, ele fica contrito e vai orar. Ele vai buscar o Senhor sobre a situação que está acontecendo, que está ocorrendo na sua pátria amada. A gente tem ali 70 anos que o povo já foi liberto. 70 anos. Já havia 70 anos de liberdade. Mas o povo ainda não tinha conseguido reconstruir os muros em volta da cidade. 70 anos, dias após dias, eles estão tentando reconstruir o muro e não conseguem. E Neemias então decide, ele toma uma decisão de que ele vai fazer alguma coisa. Mas o que eu vejo em Neemias é que ele não tem condição nenhuma de fazer alguma coisa. Quando a gente olha em Neemias, a gente vai ler, começa a ler Neemias, ele não tem condição nenhuma de realizar alguma coisa. Primeiro,
ele não tem recurso financeiro. Diga comigo, ele não tem recurso financeiro. Segundo, diga comigo, segundo, ele não é profeta, não é rei, não é governador, ele só é um copeiro. Mas ele tem uma coisa que a gente precisa entender: ele decidiu que ia mudar as coisas. Não tem a ver se eu tenho condição de fazer, não tem a ver se eu tenho recurso de fazer, não tem a ver se eu tenho capacidade de fazer, tem a ver se eu estou decidido a mudar a situação. A grande questão, o maior segredo de Neemias aqui, não é nada do que eu estou falando aqui, é simplesmente eu decidi mudar essa situação. Aí alguém podia falar assim, mas Neemias, são 70 anos que estão tentando construir, teve profeta, teve gente que era da monarquia, teve gente importante, os governadores, os príncipes, ninguém reconstruiu. Como é que um copeiro vai fazer isso? Talvez ele pudesse ouvir isso, talvez a própria mente dele falasse isso. Porque o nosso maior sabotador é a nossa mente. Quem mais nos sabota não é as pessoas que estão de fora, mas é os nossos pensamentos, aquilo que a gente realmente pensa. Se tem alguém que coloca você para baixo, é você. Se tem alguém que não acredita em você, é você. Se tem alguém que pode parar você, é você. Mas só tem uma coisa: o único que também pode decidir é você. E Neemias toma uma decisão e fala assim: não importa o que aconteceu, não importa os 70 anos, eu vou mudar essa história. Ele chega diante do rei, está entristecido, o rei nunca viu triste. E o rei pergunta para ele que ele está triste, ele diz porque é por causa da sua cidade, porque os seus irmãos estão em desolação. E ele começa a falar, e o rei pergunta para ele: o que você quer fazer? Eu queria permissão, eu queria ir lá. E o rei fala: pode ir. Aí ele mais lá diz assim: mas eu precisava de umas cartas do senhor. E aí a história começa com cartas. Então aí o rei fala assim: o que você precisa? Vou te dar carta para você pegar madeira, para você pegar isso. E o rei começa a trazer provisão para ele. O rei começa a ser o patrocinador dele. Deixa eu falar uma coisa para você: quando a gente decide fazer alguma coisa em Deus, quando a gente decide que a gente vai cumprir uma missão, Deus levanta patrocinador até fora do povo de Deus. Deus levanta patrocinadores para patrocinar a gente. E ali Neemias sai com aquelas cartas e começa a pegar recursos, E quando ele chega lá, e eu gosto muito do capítulo 4 e o capítulo 6, porque são dois capítulos muito minuciosos nessa história, e eu quero falar sobre isso. Quando ele chega lá, ele se depara com uma oposição, ele se depara com pessoas que vêm contra ele, que têm tentado derrubar ele, que vai tentar parar ele naquele momento. É interessante porque a gente sempre fala sobre a questão do diabo. A gente não é igreja muito de falar de diabo aqui, mas às vezes quando a gente precisa falar dele. Muitas vezes a gente vê nas figuras o diabo de chifre, com rabo, tridente. Mas não é assim que ele aparece. Não é assim que ele vem. A Bíblia diz que ele vem até como anjo de luz. Ele pode ter cara de homem de Deus. Ele pode ter cara de desenho infantil, de filme. A gente está vendo isso acontecendo. Satanás começa a se apresentar. Por que eu estou falando isso? Porque cinco cartas foram enviadas. 5 cartas. E a gente vai discorrer um pouco sobre isso. A primeira carta diz assim: Neemias, vem ter com a gente aqui embaixo. Vamos nos reunir. Vamos estar perto. Neemias diz assim: eu não posso descer. Eu estou numa grande obra. A segunda carta diz a mesma coisa. A terceira carta diz a mesma coisa. A quarta carta diz a mesma coisa. Neemias quebra o selo das cartas, lê a carta e responde a mesma coisa: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Mas a quinta carta é quando Satanás se revela. É quando o inimigo se revela. E ele não tem nenhum problema em ser aberto no que ele está falando. A carta não vem selada, ela vem uma carta aberta. Ou seja, o inimigo agora não tem mais o que esconder. Ele não quer mais esconder a sua intenção. O inimigo viu que estava tentando esconder as suas intenções. E quando ele viu que não conseguiu, então ele abre uma carta, e uma carta ameaçadora. Essa quinta carta, ela vem aberta e o mensageiro traz ela aberta. Então, pelo caminho, muita gente pode ter sabido dessa carta. Ou seja, a carta, a informação que vem na carta é uma informação pública. O inimigo não tem mais preocupação e não está nem aí agora de Neemias saber os seus planos. O inimigo está dizendo para ele assim: eu declarei agora guerra contra você. Eu declaro guerra contra você. Então a primeira coisa que a gente vê, e no versículo 6 e 7, a gente vê muito claramente isso. Quando ele fala sobre essa situação, a carta vem e diz assim:
na qual estava escrito: entre gentes se ouviu. E Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-los, pelo que edificais o muro, que tu farás rei deles segundo essas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo que este é rei em Judá. Ora, o rei ouvira segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizias, coisas nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, as inventa. Primeira coisa que ele vem zombando. Segunda coisa na carta que vem, ele vem com ameaça. E terceira coisa, o que o inimigo mais atua: acusação. O inimigo vem intimidar, ameaçar e acusar. O inimigo o tempo todo quer nos atingir com todas essas façanhas, essas artimanhas dele. O que acontece no primeiro versículo é exatamente isso. Ele está falando, eles zombam do povo de Deus, assim: ouvi falar que vão reconstruir os muros, mas quem são esse povo? Que coisas vão fazer? Por acaso eles vão pedir para que os tijolos, eles saiam do meio dos escombros e as paredes se levantem sozinhas? Ele está zombando. Muitas vezes a gente é zombado por aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. A gente ouve acusação, a gente ouve ameaça, e aí vem o medo. Em 4 vezes aqui, Neemias, se você vê os versículos, 4 vezes Neemias menciona que ele sofreu ameaça. Que a verdade, o que eles queriam é colocar medo no coração de Neemias. 4 vezes ele diz assim: eles tentaram colocar medo no meu coração. Mas sabe o que eu aprendo com Neemias? Ele era decidido, sabia o que queria, sabia para onde ia e sabia que Deus estava com ele. Essa é a diferença de Neemias. Ele entendia que no designer da vida dele, Deus o criou assim. O espírito de vida veio sobre ele. Então ele não poderia ter um espírito de medo, mas em todo o tempo o medo vinha contra ele. Em todo o tempo o medo vinha para tentar ceifá-lo. A voz do inimigo vinha através de carta, tentando fazer com que ele recuasse. E Neemias sabia o que estava fazendo. Ele sabia quem tinha colocado ele ali. Deus havia colocado no coração dele um propósito. A minha questão aqui com você é: quem te enviou? Quem é o teu rei? Quem é o teu Deus? Quem é o teu pai? Não importa o que vem contra você. Se Deus está com você, você é a maioria. Eu tenho falado isso sempre. Se Deus está com você, Ele é a maioria. Olha só o que diz aqui, Deuteronômio 15:10. Por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus, e de toda a tua obra, em tudo o que vocês colocarem a tua mão. É uma promessa. Ele diz claramente que por causa dessas coisas Ele te abençoará. E de toda a obra, em tudo, a Bíblia é clara: em tudo Ele te abençoará. É uma promessa. Nós temos promessas que Deus tem feito para nós. Nós temos promessas. Hoje, quando eu vi aqui essas crianças, esses jovens aqui hoje, alguns se dobrando ali diante de Deus, e algumas crianças chorando, sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai entendendo porque a gente sofre as ameaças. Por que nós estamos sendo ameaçados? Porque Satanás agora não se importa mais de esconder as suas cartas, mas ele traz uma 5ª carta, dizendo exatamente qual o plano que ele tem contra a igreja. Esse dia eu conversei com uma pessoa, ela me disse assim: pastor, eu parei meu ministério há muito tempo. E eu falei: por quê? Porque eu sou traumatizado, pastor. Eu falei, era de uma outra igreja, um amigo que a gente conhece, não é da igreja aqui não. Eu perguntei: por quê, irmão? Eu não consigo mais, porque eu tenho um trauma. Eu falei: que trauma? Quando eu fazia o ministério na igreja, eu fui magoado, fui chateado, fui humilhado. Eu falei: pastor, agora eu não consigo trabalhar na igreja não. Eu falei: meu irmão, isso é igreja, faz parte do negócio. Isso é o mundo. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Satanás vai trazer cartas, vai trazer pessoas para poder tirar você do sério, para tirar você do centro da verdade. Agora, você tem um baita de um dom e você está traumatizado. Pastor, então a gente precisa conversar, irmão.
Porque o diabo agora, ele não está mais se importando de trazer cartas secretas, não. Ele está trazendo cartas abertas para ameaçar você de frente. E eu perguntei para ele assim: quantas vidas já foram mudadas através da sua vida? Ele falou assim: muitas vidas. Eu falei assim: e quantas deixaram de ser alcançadas? Porque a sua vida não está naquilo que Deus trouxe para você ser. Ele disse: incontáveis. Eu disse para ele: meu irmão, isso é ministério, isso é servir o Senhor, isso é olhar para os muros, que você não tem nada a ver com os muros, nada a ver. Você está na sala do rei, na sala do trono. Você come a boa comida do rei, você bebe a boa bebida do rei, você bebe a boa água do rei, você dorme em locais de cetim, com lençóis de pura seda. Você tem o melhor quarto do palácio, porque você é o copeiro do rei, alguém que o rei confia. Então o rei te trata bem, você é respeitado pelos outros funcionários. Quem passa por você no palácio, olha para você com respeito. O Neemias, ele é o copeiro do rei. Ele é a pessoa que o rei mais confia aqui. Ele não tem nada a ver com o mundo destruído. Ele não tem nada a ver com os muros que estão caídos. Os muros que estão caídos não tem nada a ver com Neemias. Nada. Talvez eu não sei. Eu ia escutar a história, pastor Ezra ia chegar lá com o braço quebrado. O negócio está ruim lá, pastor. Como é que disse a semana passada? Está tudo estropiado. E eu ia dizer: poxa, que dó, está tudo caído? Tá, poxa, que dó. Vou orar por vocês, que Deus resolva. Ia chegar na minha casa, no meu quarto, colocar a minha cabeça e está tudo bem. Mas Neemias teve algo que é do próprio Deus. Ele teve compaixão. Ele olhou e ele sentiu a dor do povo. Ele olhou e sentiu o desejo de mudar as coisas. Ele olhou e falou assim: eu não sei o que eu posso fazer, mas eu sei que eu posso fazer alguma coisa que eu não sei o que fazer, mas eu vou fazer. Porque você não precisa saber o que vai fazer, e nem como vai fazer, e de que forma vai fazer. Você só precisa decidir que você vai fazer. Porque a palavra que habita em você é a palavra criativa. Escute: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja mares, haja árvores, haja frutos, haja sementes, haja raízes, haja águas, haja dia, haja noite, haja estrelas, haja um astro, hajam lua, hajam quasares, buracos negros, haja natureza, biologia, haja vida em todos os lugares do universo, haja vida. É a palavra criativa. No princípio era o verbo, e o verbo é Deus. Era Jesus que estava lá. Essa palavra criativa está em você. Então você tem tudo para mudar as coisas. Você tem tudo para levantar os muros. E o que eu mais gosto quando eu começo a ler aqui, olha só, quando eu vou para o capítulo 4, no verso 2 é assim: e falou na presença dos seus irmãos, e o exército da Maria disse: que fazem esses fracos judeus? Permitam-se a isso? Sacrificá-los ei, acabá-los com eles num só dia. Eles querem verificar os montões do pó, das pedras que foram queimados. O inimigo está zombando da gente. O inimigo está vendo os muros caídos, está zombando de você, está zombando da sua família, está zombando da sua casa. O inimigo está tentando dizer para você que você não pode fazer as coisas. Eu quero falar para você: ele tem razão. Você não pode. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Com eles tem um braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Então é a minha decisão, é a minha palavra que as coisas acontecem. É quando eu falo, quando eu professo a palavra e digo assim: Senhor, eu vou fazer, eu confio no Senhor, eu vou erguer os muros da minha vida, eu vou erguer os muros da minha casa, eu vou erguer os muros da minha cidade, da minha igreja. Quando você decide fazer isso, você aplica a palavra, o mundo espiritual começa a se mover. Presta atenção: o mundo espiritual é como um lago. Como um lago. O lago,
Pode deixar, irmãos. Os obreiros estão indo lá ver o que está acontecendo. Presta atenção aqui, ó. O mundo espiritual é como um lago parado. Quem já jogou pedra no lago aqui? Eu amava. Eu gostava de chegar e ver o lago assim, ó, parecendo um espelho. Eu gostava de jogar a pedra bem no meio. Eu jogava bem no meio, mas bem no meio, que eu queria ver o que acontecia. Quando a pedra caía, surgia uma onda, e a onda fazia assim, ó. Ela vinha até aonde? A margem. Começava pequeno, sim ou não? Quem já fez isso aqui? Só quem é menino de sítio aí, menino travesso que eu fui, sabe o que eu estou falando. Quando cai, é uma pequena pedra. Que comigo assim, é uma pequena. Que comigo é uma pequena. A gente sabe o que pequenas pedras fazem. Amém, amém. Pequenas pedras não só derrubam gigantes, mas produzem grandes feitos. Uma pequena pedra cai no centro de um grande lago. Parece que não vai surtir efeito, sim ou não? Mas quando ela cai no centro, levanta ondas que movimenta todo o grande lago. Diga assim para o seu irmão, olha para o seu irmão, olha para ele do seu lado assim: meu irmão, parece que é uma pequena palavra, mas muda e movimenta todo o mundo espiritual. Parece uma pequena palavra. Parece. Esses dias a Priscila chegou com uma brincadeira lá. Disse que estava conversando com a missionária Estela na casa dela. E aí aquelas plaquinhas, quem ganhou aquelas plaquinhas no Dia das Mães? Quem ganhou? Aí estavam conversando lá e disse que a Estela chegou, orou e colocou lá: eu quero ser mimada. Eu falei, vou contar isso, porque eu achei isso muito interessante. E ela falou, mas pastora, não é que eu comecei a ser mimado por todo mundo mesmo? Foi profético o negócio. Aí eu falei, amor, o que está escrito na nossa? Estou com fome. Falei, amor, vamos fazer gostela. Esse negócio não dá certo não. É por isso que eu estou sentindo essa fome medonha. Apagou já, né, amor? Já, pelo menos não tem nada escrito, né? Por isso que eu estou com essa fome medonha, irmão. Não para de comer aí. É profético o negócio. Parece uma brincadeira, não parece? Mas ela fez com fé. Qual é a palavra que você tem colocado para a reconstrução da tua casa, da tua família, do teu povo, de quem está com você? Quem é? Qual a palavra que você tem colocado dentro da sua casa? Verso 6 assim: assim edificamos o muro, todo mundo se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo se uniu. O povo assim, não, eu estou entendendo o que o Neemias está falando, vamos junto com ele, vamos estar com ele. Aí ele diz no verso 7 que, ouvindo Sanbalate e Tobias, que ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, ou seja, as rachaduras, os buracos começavam a ser tapados, ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Presta atenção, quando o muro começou a chegar à metade, começaram a ver que os muros estavam sendo tapados e o povo estava unido, começaram a se unir para fazer essa reconstrução. Eles proclamam e chamam os povos para ir contra Israel, atacar Jerusalém. Porque é natural, meu irmão, nós estamos em guerra. Então quando há unidade, quando começa a unidade, a coisa começa a acontecer, o inimigo começa a vir contra-atacar. Então vai vir acusação, vai vir fofoca, vai vir inveja, disse-me-disse, gente acusando você, gente colocando você para baixo, situações que vêm diversas para você. Esse é o mundo espiritual respondendo. Respondendo porque você está em atividade. Mas olha o que diz aqui no verso 9: porém nós oramos. Vou ler de novo, verso 9: porém nós oramos. Ele diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos a guarda contra ele, dia e noite por causa deles. Duas coisas aconteceram aqui. Oraram, juntaram-se e oraram: Senhor, nós vamos orar. Eles estão querendo nos atacar, eles querem destruir a gente, querem quebrar a gente, querem destruir a gente. E aí, Senhor, agora é o seguinte: vocês estão orando, agora coloca guardas, vigia. Porque não adianta orar e não vigiar. Eles colocam dia e noite para preservar, para estar ali naquele lugar, guardando. Verso 13 diz assim:
Pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas e com suas lanças e com seus arcos. E pus o povo por suas famílias. Deus está falando assim, e colocou o povo por suas famílias, com espada, com arma, que é a palavra de Deus, e com trabalho reconstruindo o muro das suas casas, reconstruindo o muro das suas vidas, por suas famílias. Nós estamos muito preocupados com as famílias. A reconstrução desse muro tem que partir de cada casa. Eu vou dizer e sempre digo, a gente durante muito tempo, pela religiosidade, a gente pegou os templos das igrejas e nós colocamos elas como santos. Colocamos. Ah, porque, olha, isso aqui é santo. Ah, isso aqui é santo. Ah, isso aqui é santo. Olha, isso aqui é a casa de Deus. Não, isso não é a casa de Deus. Não é. A casa de Deus é você, sou eu. Esse é o tabernáculo onde nós nos encontramos e invocamos a presença de Deus. Tem falado isso direto aqui. É a minha vida, é a minha família, é lá no meio da minha família, aonde Deus precisa ser manifesto. É muito bom ver essa manifestação acontecer aqui hoje, sim ou não? Amém ou amém? Mas ela é muito melhor na sua casa. Você imagina que se essa manifestação acontecer na sua casa? Você imagina que se o seu Espírito se manifestar dentro da sua casa? Eu vou fazer uma pergunta para você, não responda não, responda para você mesmo. Se Jesus chegar na sua casa, sabe aquela visita surpresa? Que toca a campainha, que você sai pegando tudo que está ali e jogando dentro de um guarda-roupa. Você abre a porta de um quarto e joga até o cachorro para lá porque está fedendo, não deu banho. Aí você fecha, sabe? Já viu? Todo mundo já fez isso, todo mundo, irmão. Todo mundo já fez isso. Né? Você fala, já vai, nunca vai. Por que nunca vai? Porque você está tentando dar um jeito, você varre meio que varrido, pega um negócio, tem uma louça suja lá, você pega um pano, estende o pano e joga por cima da louça, e você fala, meu Deus, por que veio sem avisar? Tinha feito uma faxina, não é? E se a pessoa liga e fala assim, olha, eu vou esse final de semana, vou estar por aí, quero fazer uma visita na sua casa, e, irmão, aí a faxina é garantida. É ou não é? Aquela teia de aranha que está 3 anos lá, a aranha já até está se sentindo dona da casa, ela vai embora. Sim ou não? Tira a teia de aranha, passa pano, encera a casa, né? A pessoa chega lá e fala assim, meu Deus, dá vontade de morar nessa casa. Não acontece isso, gente? Vamos abrir o confessionário, não deixa eu ser ruim sozinho não. Vocês também fazem isso, sim ou não? Todo mundo faz isso nas correrias. Mas deixa eu perguntar para você, se Jesus for essa visita, como está a sua casa? E aí eu não estou falando da casa do varrer, não estou falando da casa que por causa do trabalho ou da correria do dia a dia, você não deixou arrumadinha. Estou falando de outra coisa. Se Jesus chegar na sua casa, as conversas que tem na sua casa serão agradáveis? Ou será que Jesus vai parar na porta, quando pôr a mão na maçaneta, ele vai escutar um grito, que ele vai dizer assim, essa casa não é de crente não. Ou será que ele vai ouvir um funk pesadão saindo lá de dentro? Hein? Aí ele fala, rapaz, acho que esse aqui é o endereço errado. Como é que Jesus vai encontrar a sua casa? Como é que Jesus vai encontrar a sua família? E pus o povo pelas suas famílias. Diga comigo, eles estavam com espadas. Diga comigo, eles estavam com espadas. Fala, irmão. Se converte. Eles estavam com espadas, com suas lanças e com seus arcos. Espada, palavra, dissipa, corta para os dois lados. É o movimento do dia a dia, é a vivência do dia a dia. A lança para poder defender
o inimigo que está à espreita, o arco, para você poder, o arco e flecha, para você poder buscar os objetivos e alvos que você quer alcançar. Nós estamos numa guerra pelas nossas famílias. O inimigo quer destruir a nossa família o tempo todo. E ele está dizendo assim, que colocou esse povo junto, em oração, preparado pelo ataque. Deixa eu perguntar para você, você está preparado para o ataque que vem contra a sua casa? Eu quero que você reflita nessa noite. Você que é pai, que é sacerdote do seu lar, você está preparado para defender a sua família? Ou você vai ser o primeiro a ser batido? Você que é mãe, está preparada para esse embate? Deus está chamando a gente para uma reflexão, uma decisão nessa noite, meu irmão. Decidir pelos nossos filhos, decidir pela nossa casa, tomar uma decisão. Aí você vai dizer para mim assim, mas pastor, não foi assim com a minha mãe, não sou eu, fica a minha avó. Deixa eu falar para você, a Bíblia fala que há 70 anos ninguém construía. 70 anos. 70 é o número de uma geração. Toda vez que a gente fala de geração, se fecha no 70. Quando chega a 70, gira uma geração. É ciclo de geração. Eu quero dizer para você, não importa o que foi na sua família, não importa o que foi no seu pai, não foi na sua avó, como é que foi lá, eu vou mudar essa situação. Eu sempre falo aqui, eu sou de uma família de alcoólatras. O alcoolismo na minha família, meu irmão, ela vem do meu bisavô. E vem o alcoolismo, bisavô, vô, pai, meu pai era alcoólatra, tios, primos. E eu falei assim, eu não quero isso para a minha vida. Eu não sei o que é ficar bêbado, eu não sei. Eu ia para a discoteca com meus amigos, eu bebia Coca-Cola, abacaxi, suco de abacaxi. Eu não sei o que é tomar um porre, eu não sei. Porque um dia eu olhei e disse assim, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Quando alguém toma uma decisão, quando alguém resolve tomar uma decisão, ele pode mudar a história. Mas recentemente, o meu tio caçula, há 2 anos atrás, foi encontrado morto em São Vicente, sem documento, com um buraco de 15 centímetros na barriga, com uma bolsa de colostomia para fora, completamente bêbado e drogado, morreu à beira-mar. Com 15 dias, no último dia, quando ia ser enterrado por um indigente, alguém conseguiu coletar, acho que alguma coisa dele, não sei o que era, e conseguiu achar a nossa família. O meu tio, numa noite de ano novo, bateu o carro embriagado, meu outro tio, e morreu numa noite de ano novo, embriagado. Um outro tio meu foi passear num sítio, bebeu e foi atravessar um rio e morreu afogado. Mas eu decidi uma coisa, nem eu e nem a minha geração vai viver isso, porque eu decido reconstruir os muros. Eu decido. Abuso aconteceu com você? Decida que não vai acontecer na sua geração. Espíritos de miséria, decida que não vai acontecer na sua geração. Espíritos domésticos de feitiçaria, decida, não vai acontecer na minha geração. Deus está procurando famílias que estão dispostos a pegar em armas e erguer os seus muros, erguer os muros de proteção, para proteger a sua geração, o seu legado, os seus filhos. Aonde estão os Neemias da nova geração? Aonde estão esses Neemias? Que vai dizer, foi assim na minha família, mas não será na minha. Espírito de suicídio, pastor, fulano de tal da minha família foi suicídio, minha irmã, meu não sei quem, foi suicídio, meu avô. Você não precisa viver uma vida de suicídio, nem aqueles que são seus. Você pode dizer, eu reconstruo os meus muros e eu não deixo que as coisas aconteçam, porque eu decidi reconstruir os muros. Comigo não vai ser assim.
É uma decisão que nós estamos aqui invocando, meu irmão. Acorda, tu que dormes. Acorda. Deus está chacoalhando, porque são os últimos dias, são os últimos momentos. Jesus está voltando. Será que a nossa família vai? Será que os nossos filhos irão com Jesus? Nós estamos precisando decidir sobre isso, de mudar as coisas, mudar as coisas como elas são. Olha só que diz assim, verso 14: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos seus magistrados e ao resto do povo: não os temam, não os temam, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível é a peleja pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Nem precisa dizer o seguinte: não temas, porque a peleja é grande pelas suas esposas, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pela sua casa. É grande a peleja, mas não temam. Nós não conversamos, eu e o pastor Samuel, a gente não se conversa. Eu não sei o que o pastor Samuel vai cantar aqui, nem quando é o Moisés, eu não sei as canções. Eu tenho um ministério, eu confio neles. Se alguma coisa der errado, eu pego eles. Confio neles. Eu sei da ligação que eles têm com Deus e eu deixo eles à vontade. Eu fico sabendo que vai cantar junto com vocês aqui. Eu não sabia que ele ia cantar, hoje foi só medo, afasta o medo, afasta o medo. Sabe quantas vezes na Bíblia tem a variante de não ter mais? Quantas vezes essa variante aparece? Não ter mais? 366 dias. Sabe o que quer dizer? Para cada dia do ano existe um não temas, não tenha medo. E se for ano bissexto, sobra um, que é para ficar certo. Deus está dizendo para nós que a gente não precisa temer, porque essa peleja é grande sim, mas Ele quer nos dar a vitória, Ele quer dar a vitória. Verso 17: os que edificam o muro e os que traziam carga, os carregavam, cada um com a sua mão vazia, a obra, e na outra tinha armas. Com uma mão a gente vai fazendo o que tem que fazer, vai vivendo o nosso dia a dia, e com a outra a gente vai pelejando, vai levantando, vai erguendo, vai trabalhando, vai fazendo o que tem que fazer, vai entendendo essa dinâmica com Cristo. Olha o que ele diz no verso 9: lembra-te de mim para o bem, Senhor, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Diz assim: Senhor, lembra de mim. Esse momento aqui, Neemias não para de receber ameaça. O muro está sendo levantado, não para de receber ameaça. Ele fala: Senhor, lembra de mim, o bem que eu estou fazendo esse povo, lembra de mim. Olha para mim, Senhor, olha para mim, olha para o teu servo aqui. Aí no verso 2: Sambalate, sem enviá-lo, dizer: vem, congrega juntamente conosco nas aldeias. Aí ele diz: não, eu estou numa boa obra. Escute, Satanás vai tentar tirar a sua atenção do seu projeto, da sua missão, daquilo que Deus chamou você para ser. Vai colocar orgulho no seu coração, vai colocar dúvida no seu coração, vai trazer acusações do seu passado, de quem você é, do que você fez, do que você faz. Mas não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, Jesus, Ele ama você, Ele te perdoa. Não importa. Meu irmão, eu gosto muito daquele livro de Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero está ali no canto escuro da sua sala, orando e falando com Deus, ele está ali: Senhor, eu quero fazer o que é certo. Ele está orando. O diabo se manifesta para ele e fala assim: Martinho Lutero, você acha que você é digno de fazer o que você quer fazer? Ele fala: por quê? Ele fala assim: porque eu tenho uma lista do que você fez. Martinho Lutero diz que ele chega com um pergaminho grande, e fala assim: ó, tudo isso aqui foi coisa que você fez. Aí ele pega e joga assim, naquela sala escura, o pergaminho vai, some na escuridão. Aí ele fala assim: o que é isso aí? Isso aqui foi tudo que você fez, anotei tudo. Tudo que você fez está anotado aqui, Martinho Lutero. Acusação, medo, quer te incapacitar, quer mostrar que você não é ninguém, não é nada. Aí Martinho Lutero olha para ele e fala assim: é verdade, eu fiz isso aí, de repente deve ter dado algumas coisas que você não adotou de um dia de hoje, não sei, mas eu tenho uma coisa que eu posso te falar e eu tenho certeza, apenas uma gotinha do sangue de Jesus
é capaz de limpar isso e o pecado do mundo inteiro. Eu sou perdoado. Eu estou perdoado. Ele me perdoou, a sua graça me elevou. E é pela sua graça que eu faço. É pela sua graça que eu vou. É pela sua graça que eu falo. É pela sua graça que eu vivo. Irmão, Deus te comprou com sangue precioso do seu filho. Ele te remiu. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do que está acontecendo. Eu fui um cara que meu maior medo era futuro. Irmão, eu nunca tive medo de nada. Nada. Era uma coisa até ruim em mim. Eu não tinha medo de nada. Não tinha medo de esportes radicais que eu pratiquei. Eu não tinha medo de briga. Na rua, quando eu entrava em briga, eu entrava para valer mesmo. Não tinha medo, não. Não tinha medo de nada. Não tinha medo de morrer. Não tinha medo de nada. Aí um dia eu descobri que eu tinha medo de uma coisa. E aí eu descobri que eu tinha medo do desconhecido. Eu descobri que o meu maior medo era não saber o que vai acontecer amanhã. E aí eu descobri que eu sofria com isso. Eu tinha medo de não saber o que ia acontecer comigo. Eu tinha medo de não saber o que ia acontecer amanhã e não conseguir ter o controle do dia de amanhã. Foi onde eu aprendi a descansar em Jesus. Porque eu descobri que Jesus já está lá no meu futuro. E se Ele está lá no meu futuro, Ele tem coisas maravilhosas para mim. Porque a palavra diz que os seus pensamentos são mais altos do que o meu. E quando Ele pensa de mim, Ele só pensa coisa power. Então eu parei de ter medo do futuro. Porque eu entreguei o meu futuro na mão do Senhor. O que eu li lá no Salmo? Entrega o teu caminho ao Senhor. O que eu fiz quando eu percebi que eu tinha medo do futuro? Eu falei assim: Senhor, esse aqui é o que me causa medo, então é isso que eu quero entregar para o Senhor, eu vou te dar. Então eu embrulhei numa caixinha e dei ao Senhor. E coloquei na mão dele. Deixa eu perguntar para você, responda para você mesmo. O que é que você precisa entregar ao Senhor nessa noite? O que te causa medo, o que te tira o sono, o que deixa as suas pernas bambas, o que queima a sua mufa, o que queima a sua cabeça, os pensamentos que povoam o seu cérebro, o que é? Doe ao Senhor, dê ao Senhor, entregue ao Senhor, coloca nas mãos dele. Você pode fazer alguma coisa? Não. O que eu descobri? Eu não posso fazer nada. Esse medo que eu tenho, eu não posso fazer nada, não tenho o que fazer. Então a única coisa que eu tenho que fazer é entregar na mão dele. Então eu vou fazer uma pergunta para você: se você não tem o que fazer, então não sofra. Entregue na mão de quem pode fazer, de quem pode resolver. E foi isso que eu fiz. Eu pus na mão do Senhor e foi a melhor coisa que eu fiz. Não pensa você que tem dia que os meus pensamentos querem me povoar. Eles vêm. Aí eu falo: sai daqui, vocês não me pertencem. Aí eu vou em oração, eu dobro em oração. Sabe quando eu oro, irmão? Quando o pavor tenta tomar minha vida, é o tempo que eu mais oro. Porque na oração eu vou lembrando quem é Deus. Eu vou lembrando as promessas. E eu vou lembrando o poder que está em mim, a palavra que está em mim, quem mora em mim. Eu não sou qualquer um. E você também não. Eu sou a morada e o templo de um Deus. Eu sou um cara que Deus escolheu morar em mim. E todo dia eu preciso lembrar Satanás disso. Eu falar para ele assim: Satanás, você não tem perdão, você já está derrotado. Mas deixa eu falar uma coisa de mim que você sabe, mas eu preciso te lembrar. Eu sou um cara que Deus escolheu morar dentro de mim. Você pode dizer isso nessa noite? Você pode dizer isso, olhar para ele e falar assim: eu não sei o que você pensa de mim, Satanás, mas eu quero dizer para você o que eu acho. Eu sou uma pessoa que Deus escolheu morar em mim. Deus tinha tanto lugar bom para morar. Sim ou não, gente? A gente, quem gosta de viagem, hein? Que fica vendo aquelas viagens, não tem lugar que a gente fala: meu Deus, que lugar maravilhoso. Sim ou não? Sim ou não? Você fala: esse lugar, não sei, esse lugar é um lugar, é um pedacinho do céu, é ou não é? Deus não podia morar lá? Podia, mas escolheu morar no Luiz. Vai entender. Escolheu morar no Pastor Edson, vai entender.
Escolheu o pastor Samuel, vai entender por quê. Por que escolheu Paulo? Por que escolheu Marcos, a Adriana, a Beth? Por que Deus escolheu você, Walter? Ele escolheu um lugar para morar. E não foi os céus, não foi as estrelas, não foi os quasares, não foi os cometas, não foi as galáxias, não foi o fundo do mar, não foi a beleza do planeta. Não, Ele escolheu morar em você. Ele disse: eu quero habitar em você. Você entende porque o tempo todo as coisas vêm contra você para tentar mostrar para você que você não é ninguém? Aí você precisa lembrar todo dia: cara, Deus mora em mim. Deus mora em mim. A palavra mora em mim. Existe um universo dentro de mim. A Bíblia diz que rios de água viva correrão do meu interior. Ou seja, existe emanando vida de mim. Existe algo emanando de mim, meu irmão. A vida que está transbordando de mim, essa vida que transborda de mim, precisa mudar os lugares onde eu passo, precisa mudar as pessoas com quem eu falo. Essa vida que emana, que jorra de mim, precisa mudar e transformar onde eu passar. Foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que eu fui criado. Eu não fui criado para ser derrotado, eu não fui criado para ser jogado, eu não fui criado para ser alcoólatra, eu não fui criado para ser violento, eu não fui criado para nada disso. Eu fui criado para ser alguém que vai mudar histórias e que decide reconstruir muros, e que sim, vai contra tudo que as pessoas dizem que não é. Eu vou contra o não sim, porque existe um sim do meu Deus. Eu sou o templo e morada do Espírito Santo, eu sou o templo dele, ele mora em mim, eu não estou nem aí. É isso. Ele mora em mim, eu não estou nem aí. O que falam, o que pensam, eu não ligo para isso. Aí ele recebe a quinta carta. E a quinta carta é ameaçadora. A quinta carta vem para derrubar ele. E quando ele traz a resposta, ele está dizendo o seguinte: tu mentes contra mim, tu mentes, ei, tu mentes. Tu mente, você está mentindo contra mim. Olha que interessante. Quando ele recebe a carta de Gesem e de Sambalate. Mas quem escrevia todas as cartas era Tobias. Porque ele falou para você: Satanás não vai se apresentar, ele manda secretário. Entendeu? Vocês estão entendendo? Satanás manda o secretário. Ele não foi. Na verdade não era dois, não era Gesem e Sambalate, eram três. Era uma trindade maligna, uma trindade demoníaca. Era uma trindade demoníaca: Tobias, Sambalate e Gesem. Só que Neemias não tinha entendido. Até aquele momento Tobias não aparecia. Mas agora Tobias se revela, fala: ó, eu estou aí com eles. Reforça. Aí ele fala: tu é mentiroso. Primeira coisa que você tem que entender: o diabo é mentiroso. Diga comigo: o diabo é mentiroso. Se ele é mentiroso, irmão, por que você acredita nele? Hã? Quem já recebeu a promessa de Deus aqui? Levanta a mão. Quem recebeu? Só quem recebeu a promessa de Deus. Foi de Deus. Foi de Deus. E por que você então fica em dúvida quando o diabo fala: não vai acontecer, não vai chegar, não vai? Porque você acredita em Satanás. Neemias fala assim: você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Isso são mentiras que você faz. Aí ele fala assim no verso 9: porque todos eles nos procuravam atemorizados, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora pois, ó Deus, esforça a minha mão, dá força para as minhas mãos. E ele falou assim: Senhor, dá força para a minha mão. Eu preciso ter força. O Senhor me fortalece nessa batalha. E ele faz essa oração. Ele ora dessa maneira, no verso 10: entretanto eu em casa de Semaías, filho de Delaías, em Mitabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, e à noite virão matar-te. Verso 11, presta atenção. Isso aqui, esses profetas chegam para ele, presta atenção. Presta atenção, eu vou falar para você. Esses profetas chegam para ele e falam isso: ó, eles querem te matar. Eles querem acabar com a sua vida. Ó, vamos entrar dentro da casa de Deus, você vai ficar protegido dentro do templo, e eles vão te pegar. Olha só, verso 11: porém eu disse: um homem como eu fugiria.
Onde estão esses homens aqui? A gente vai ler aqui. Profetas que foram pagos para profetizar contra ele. Os profetas foram pagos, foram subornados. Tobias enfia a mão no bolso e fala assim: profetas, vão até Neemias e entreguem esta profecia. Diga a ele que ele vai morrer. Diga a ele que não vai acontecer. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Ouça o que eu estou te falando. Os profetas foram pagos para dizer assim: Neemias, você vai morrer. O muro não vai acontecer. Nada vai acontecer. Então faz o seguinte, Neemias, larga tudo. Deus está falando, larga tudo. Se esconda, Neemias, por sua vida. Aí, irmão, eu amo esse homem demais. Eu quero conhecer um dia, quero um dia chegar lá no céu e falar assim: Neemias, eu sou seu fã, cara. Ele diz assim: um homem como eu, servo do Deus Altíssimo, que sabe o que quer, decidido, fugiria. Diga para o seu irmão, falar assim: não fuja não, irmão. Quem tem identidade não foge. Aí ele continua aqui, olha só. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha só como Satanás está pegando algo sagrado. Presta atenção. Sagrado. Satanás viu uma estratégia e fala assim: opa, eu tentei aqui, tentei ali, não estou conseguindo. Então vou pegar algo sagrado. Vou pegar algo religioso. Algo que faz o seu contexto. Eu vou distorcer a intenção. Vou distorcer o que fala. E então vou pegar Neemias aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você que eles não sabiam. Neemias estava possuído pelo Espírito Santo de Deus. Diga comigo, Neemias estava possuído pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, possuído é essa palavra. Ele estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ele ouvia a voz do Senhor. Ele sabia que o Espírito Consolador, o Espírito de vida habitava nele. O Espírito de vida estava com ele. Ele sabia que toda decisão e toda palavra Deus iria direcioná-lo. E que nenhum profeta, ainda que levantado para dizer coisas de Deus, ele ouviria. Meu irmão, afia os teus ouvidos para a voz de Deus. Aprenda a afinar os seus ouvidos para aquilo que Deus fala. Deus não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus de confusão, meu irmão. Deus está falando o tempo todo com a gente. Afia os teus ouvidos. Não deixe que a religiosidade tire a graça. Que a religiosidade assassine a graça. Nós estamos vendo um tempo de religiosidade. Jesus cura ainda, igreja? Jesus cura ainda, igreja? Então não precisa de lenço, não precisa de travesseiro, não precisa de sandália ungida, não precisa de nada ungido. Não precisa de cajado, não precisa de martelinho, não precisa de serrotinho, não precisa de nada disso. Porque Jesus cura a igreja. Amém. Jesus prospera a igreja, sim ou não? Prospera, então não precisa de um patuá na minha carteira, não precisa que ninguém use a minha carteira, meu irmão. Eu preciso só ser fiel, sim ou não? Deus deixou toda a matéria para nós, deixou toda a receita para a gente. Mas Satanás tem colocado o quê? Distorções. Existe uma promessa que Deus fez para nós. Qual foi a promessa, gente? Deixa eu falar para você a promessa. Vocês serão perseguidos. Sim ou não? Porque tem gente que não gosta de ser perseguido, fica todo nervosinho. Ai, está me perseguindo. Aí a promessa não para aí não. Perseguido, difamado, caluniado. Vai piorar, porque tem irmão nosso que está acontecendo isso. Arrastado, queimado, chicoteado, batido. E aí? Alguém aqui foi chicoteado hoje? Alguém foi queimado, rasgado, pendurado em praça pública? Então dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus aí, querido. Porque nesse momento tem cristãos sendo mortos agora. A Índia, cristãos estão perdendo suas casas. As filhas estão sendo violentadas. Pastores estão sendo mortos. No Irã, no Iraque, no Sudão. Meninos estão sendo mortos.
Recentemente, em Portas Abertas, estava tentando libertar um menino iraquiano de 16 anos. Eles estavam conseguindo tirar o menino lá de dentro. Fizeram uma reviravolta, conseguiram uma pessoa e falaram: a gente quer tirar o menino. Eu conversei com o pai desse menino. Eu cheguei a conversar com o pai desse menino. Tem o WhatsApp dele. Um iraquiano convertido. Está no Brasil. Nós mandamos uma oferta, hein, pastor? Nós mandamos uma oferta para esse menino, lembra? Para ajudar esse menino. 16 anos. E aí o ministro falou: não, eu vou libertar o menino. Quando o menino soube que ia ser liberto da prisão, ele mandou uma carta para o filho, para a mãe e para o pai. Mãe, pai, não quero sair da prisão. Aí a mãe chorou, desesperou. Vou ver se eu consigo trazer eles um dia para trazer o testemunho deles aqui. E os jovens, 16 anos. Ele disse assim: eu encontrei propósito na prisão. Mãe, aqui estão ouvindo falar de Jesus. Estão se arrependendo. E eu estou até fazendo um batismo por baixo dos panos. Se a senhora me tirar daqui, se vocês me tirar daqui, vai parar com o propósito de Deus. Está difícil a sua vida? Você ama mesmo a Deus? Por que você está chateado mesmo com a igreja? Por que você está bravo com a igreja mesmo? Por que você pode fazer o trabalho da igreja? Por que mesmo? Por que você não quer mais reconstruir os muros? Por causa de quê mesmo? Eu não sei você, mas eu sinto vergonha quando eu ouço um testemunho desse. Eu sinto vergonha. Uma igreja brasileira tão abençoada. Você pede para o cara bater palma, ele parece uma foca. Você fala para o cara dar um glória a Deus, falar para alguém, fica assim: mas vai chegar um tempo, e está chegando o tempo, que a perseguição vai chegar. Ela já chegou. Talvez você não percebeu. Vai chegar um tempo que talvez a gente não vai poder mais fazer isso, porque Jesus está voltando. E existe pressa de reconstruir os muros da sua família, da sua casa, da sua vida. Passou do tempo. Passou do tempo de você vir num domingo e achar que você está fazendo grande coisa, grande sacrifício. Que sacrifício que eu fiz? O que você fez, irmão? Fui no domingo para a igreja com o tal Senhor. Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer, já bati o cartãozinho. Esse negócio, essa pregação é tão pegada hoje que nem a internet funcionou. Está gravando, mas não está funcionando. Ninguém está em casa também nesse culto. Esse culto é exclusivo de vocês hoje. Porque a gente pôs o culto para quem não é cristão, mas os crentes falam assim: ah, estou com preguiça, vou assistir, e de vez em quando nem assiste. Vai para o Fantástico, vai não sei para onde. O cara faz um sacrifício na semana, vindo no culto de domingo, e tem culto que ele falha. Não, irmão, você que é visitante, vocês são visitantes, me desculpa, viu, gente? Se servir, amém. Amém, irmão? Se servir, amém, mas é para o meu povo aqui, tá? Esse povo aqui eu preciso falar com eles, viu, irmão? Eu sei que você não é assim, mas meu povo aqui, irmão, viu? Você que está visitando aí, fique firme aí, não é com você não. Se servir, amém. Aí é com esse povo aqui, ó. Diga para o seu irmão que está ao seu lado assim: só você que é renovo. Fala assim: tá uma vergonha, irmão. Vergonha. Está na hora de construir os muros, irmão. Está na hora da gente ser crente de verdade. Está na hora. Está na hora de a gente parar de falar besteira, de falar palavrão. Está na hora de ficar olhando para a mulher dos outros no meio da rua. Está na hora. Está na hora da gente trocar a senha da nossa internet, parar de ver filme pornô, meu irmão. Está na hora. Está na hora. Está na hora da gente entender quem a gente é nesse mundo. Está na hora, porque a nossa vida está desse jeito, que a gente está abrindo portas espirituais o tempo todo. E Satanás está aplaudindo a gente, está rindo da gente, está zombando da gente, está acusando a gente, meu irmão. Está na hora de ser santo, irrepreensível,
zeloso, para que quando Jesus Cristo soar a sua trombeta nos céus do céu, você esteja pronto e num piscar do olho seja arrebatado, meu irmão. Está na hora. Olha só o que diz aqui, no verso 12: e conheci que esses não eram Deus que falava. Olha só, não foi Deus que enviou esses homens, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate os subornaram, pagaram eles. Para isso pagaram, para me atemorizar, me colocar medo, para que eu assim fizesse e pecasse. Presta atenção, olha que interessante, para que assim o fizesse e pecasse. O que ele está dizendo aqui? Que o medo faz a gente pecar. Presta atenção, eu vou ler de novo. Para isso subornaram, para me atemorizar, para me colocar medo. Aí diz assim: para que assim eu não fizesse e pecasse. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo faz você trocar a rota. O medo faz você desistir da missão. O medo faz você olhar para o outro lado. O medo faz você não avançar. O medo faz você voltar para trás. E quando você faz isso, você peca. E Neemias falou assim: eu não posso voltar para trás, eu não posso parar. E eu estou entendendo o que Satanás está fazendo. A estratégia, essa carta, essa quinta carta, ela é maligna. Essa quinta carta vem para me tirar do eixo, vem para tirar minha família do eixo. Ele continua aqui: para que tivessem alguma coisa a fim de me inflamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme estas obras, e também da profecia de Noaídes e dos mais profetas que procuraram me atemorizar e colocar o medo no meu coração. O que ele faz? Senhor, olha só o que eles estão falando. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, meu irmão? Não é você que vai lá no Instagram, no Facebook, ou sei lá, o raio que parta, não sei para onde você vai. Não é você recaçando as mangas, querendo tirar satisfação, não. É no seu quarto. Como diz aqui o pastor Edson, no seu quarto de guerra, você ajoelha ali e fala assim: Senhor, fulano, ciclano, dá nome. Bertano, tal pessoa, assim, estão falando isso, estão fazendo isso. Coloca na mão de Deus. E vou falar para você, você começa a amar essas pessoas, depois começa a orar. Eu tenho esse privilégio, irmão. Eu oro, as pessoas que mais me afrontam são as que eu mais amo, porque eu começo a orar por elas. E quando a gente começa a orar, pega amor. E a gente não sabe, porque é um amor, irmão, é um amor que sai do juízo da gente. A gente começa a amar aquela pessoa que quer o mal da gente, a gente começa a amar. Comigo acontece isso, e eu começo a orar. Coloque em oração. Senhor, olha a obra que eles estão fazendo. Senhor, olha o que eles estão falando. Senhor, olha o que eles estão fazendo. Olha, Senhor. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Ilu, em 52 dias. 70 anos, diga comigo, 70 anos, acabou em apenas 52 dias. Porque quando Deus está no negócio, quando você decide, as coisas começam a acontecer, o processo acelera e a mão de Deus começa a acontecer. Os muros foram reconstruídos em uma temporada. Aquilo que levou 70 anos foi reconstruído em 52 dias. O que eu quero falar com você é que eu não sei como é que é a sua família. Eu sei como é que é a minha. A minha é terrível. Eu não sei como é que seus pais, seus avós, eu não sei como é que foi os seus antepassados. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que aconteceu lá, importa o que você está decidindo hoje. Em menos tempo Deus vai transformar a sua vida. Você não precisa levar esse legado. Você não precisa levar esse legado. Verso 19: também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas me atemorizando. Tobias continuou, mesmo depois da construção do muro, Tobias continuou mandando carta. Como Neemias não sabia como Tobias não sabia onde Neemias estava, Tobias mandava as cartas para os líderes de Israel, para os líderes de Israel falar para ele o que estava acontecendo e mandar as ameaças para Neemias. Ou seja,
ele vai continuar ameaçando. Mas olha que coisa mais linda. O muro reconstruído, Neemias vendo tudo acontecendo e recebendo carta. Sabe o que Neemias fazia? Não estou nem aí para suas cartas. Está na hora de você entender saindo daqui. Eu não estou nem aí para as ameaças. Você pode dizer hoje? Eu não estou nem aí para as ameaças. Capítulo 7 diz assim: e sucedeu mais, que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, os cantores, e Ananias, ao maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol se aqueça. Aleluia. E quando assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponha guardas dos moradores de Jerusalém, cada um a sua guarda, cada um diante da sua casa. Cada um diante da sua casa. Guarde a sua casa, guarde o seu lar. Aí ele continua aqui: e era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Ainda haviam casas a serem edificadas. As casas precisavam ser reformadas. Então o meu Deus me pôs no meu coração. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Que ajuntasse os nobres e os magistrados. Fique de pé os pais. Fica de pé os pais. Os líderes da casa. Quem é líder de casa aí? Fique de pé. Fiquem de pé. Esposa, olha para essa pessoa que está aí. Sei que se a esposa estiver aqui. Diga assim: esses. Diga irmãs, esses são nobres. Olha só, digam aos nobres para registrar a sua genealogia. Eu vou traduzir para você: genealogia, filho, herança, sangue, DNA. Fica de pé, pastor Edson. Você não é o líder da casa lá não, pastor Edson? Fica de pé, seu líder da casa lá, irmão. Fica de pé, esposa. Se a esposa estiver aqui, fica de pé do lado dessa esposa aí. Fica de pé do lado dele aí. E achei o livro da genealogia que subiram primeiro, e assim achei escrito neles: estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro, os transportadores, que transportará Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém, para ajudar cada um a sua cidade. Aí, eu não vou ler para você, mas assim, ó: filhos de Cefatitas, filhos de Ará, filhos de Paité Moabe, filhos de Elão, filhos de Jatu, filhos de Antônio, filhos de Roberto. Qual o nome do senhor? Filhos de Kleber, filhos de Luiz, filhos de Divaldo, filhos de Moisés, filhos de Thaleson, filhos de Walter. Qual o seu nome mesmo? Tiago, filhos de Tiago, filhos de Fernando. E ele vai falando os filhos, os filhos, os filhos, os filhos. Presta atenção para você. O legado é geracional. Deus está tentando fazer você entender que o legado é geracional. Presta atenção. Essa decisão de Neemias, junto com todo o povo, movimentou o mundo espiritual da geração desse povo. Esse povo marcou aquela geração. E é por isso que não é falado o nome dos pais aqui. Não é falado dos pais. Os pais são falados depois, só para identificar os filhos de Jatu, os filhos de Benuí, os filhos de Ebebai, os filhos. Nós estamos no mês assim, Deus tem falado muito sobre isso, gente. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para a sua filha? Deus está trazendo uma geração nova. Essa geração vai sofrer o maior ataque da história da humanidade. Ela já está sofrendo o maior ataque da humanidade. O maior ataque da história da humanidade está sofrendo os nossos filhos, os nossos netos. Eu sou avô já.
Mas é essa geração que está de pé, é quem vai transicionar o legado, é quem vai transicionar o poder, é quem vai transicionar esses filhos. Eu quero dizer para você, irmão, está na hora de a gente começar a decidir levantar os muros da nossa casa e profetizar que os nossos filhos serão grandes homens e grandes mulheres, serão homens e mulheres de Deus, serão prósperos, serão guerreiros e guerreiras, serão amantes da palavra. Será a próxima geração que vai abalar o mundo, que vai transformar o mundo. Fique de pé todos, por favor. Feche os teus olhos, meu irmão. Feche os teus olhos. Se os teus filhos não estiverem aqui, põe a mão no seu coração. Se ele não estiver, põe a mão no seu coração. Mas se estiver aqui, pegue na mão do seu filho. Você que é pai, que é mãe, faça uma volta com seu filho e fala assim: vem cá, filho, vem cá, filha. Faça isso com ele. Se estiver longe, põe a mão no seu coração. Chama teu filho aí para perto aí, põe ele no meio, põe ele no meio. Põe ele no meio, irmão. Pega seu filho e põe no meio, põe no meio. Põe no meio. Se estiver na salinha lá, põe no coração, põe a mão no coração se estiver na salinha. Coloque a sua mão aí. Feche os seus olhos, por favor. A minha pergunta para você, irmão e irmã: o que você vai deixar para eles? Qual é a transição geracional que você está fazendo para os teus filhos? O que é? O que eles vão receber de vocês? O que vocês vão deixar de herança, irmão? Carro, casa não é herança. Carro e casa são posses. Dinheiro no banco é posse. Neemias não tinha recurso, irmão. Jesus deu isso trabalhando. O seu filho pode conseguir. Se ele for um bom profissional, ele vai conseguir. Eu estou falando de um outro legado. Estou falando de legado de respeito, legado de honra, legado que vai olhar para você, vai ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai falar assim: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. É esse legado transicional, desse poder que Deus quer trazer sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua geração. Eu quero profetizar nessa noite, irmão, sobre a tua geração. A sua casa não será mais a mesma. A tua geração não será igual aconteceu com você. Não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer. Eu estou dizendo para você, não vai acontecer. Nós não vamos deixar que a nossa geração viva o que nós vivemos. Nós vamos deixar que a nossa geração seja atacada. Hoje nós decidimos levantar os muros, erguer os muros, construir os muros. Hoje é uma decisão. Nós decidimos construir e levantar esses muros. Nós decidimos que hoje há uma transição do poder. Há uma transição do poder. Pai e mãe, começa a pôr a mão sobre o teu filho. Olhe por ele. Olhe por ele, meu irmão. Põe a mão sobre a cabeça do teu filho. Ore sobre ele e fala: Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, eu transfiro uma transição geracional sobre a vida dele. Eu quero colocar sobre a vida dele algo tremendo. Comece a orar, falar: eu abençoo meu filho. Diga para ele assim: filho, você vai ser grande. Você vai ser grande. Você vai ser grande, você vai voar, meu filho. Você vai voar. Comece a orar, comece a orar. Você que não tem pai, não tem mãe, eu como teu pai espiritual, digo assim: você vai crescer. Você vai longe, os teus pés alcançarão como os pés daquele das costas que corre sobre as águas. Eu profetizo na tua vida um tempo novo, uma história nova, porque cadeias vão cair, cadeias vão cair, cadeias estão caindo. Eu digo agora, em nome de Jesus, cadeia que sai com a minha geração agora. Todo vício, em nome de Jesus eu coloco por terra agora todo vício, toda opressão, toda dor causada por familiares agora, eu coloco por terra em nome de Jesus. Nós rejeitamos o legado paterno que não é o legado de Deus. Nós rejeitamos o legado materno que não é o legado de Deus. Nessa noite agora, em nome de Jesus, eu coloco sobre a tua mão, Senhor, todas essas famílias. Que haja, Senhor, que haja um transbordar em nome de Jesus, em nome de Jesus.